Olá pessoal, eu sou a Bruna, professora de Biologia aqui da Oficina do Estudante, e eu vim aqui para dar uma super dica para vocês para o Enem, que é uma aula de ecologia. A aula de hoje vai ser sobre interações ecológicas, que são as relações que tem entre os seres vivos e entre eles e o meio ambiente. Dentro das relações entre os seres vivos, eu tenho relações intraespecíficas, que são entre os indivíduos de uma mesma espécie, e eu tenho as relações interespecíficas, que são entre indivíduos de espécies diferentes. Dentro dessas relações, posso classificá-las como harmônicas, quando elas são boas e são vantajosas para alguns indivíduos, ou eu posso chamá-las de desarmônicas, quando elas vão causar prejuízos para alguns ou para ambas as espécies. Tudo bem? Vamos começar falando sobre as sociedades. Os animais que vivem em sociedades, eles vivem no mesmo lugar, mas eles não estão unidos fisicamente. Dentro dos animais que vivem em sociedade, os exemplos mais famosos são os insetos, como as abelhas, as formigas e os cupins. Nas sociedades desses insetos, existe uma divisão de trabalho e alguns indivíduos têm o corpo modificado de acordo com a função que eles têm ali dentro. Por exemplo, no caso das formigas, nós temos as formigas que cuidam do formigueiro, alimentam os fungos e cuidam da limpeza de forma geral. Nós temos algumas formigas que elas são maiores e são chamadas de formiga soldado, e elas são responsáveis por defender o formigueiro. Tem também as formigas que são cortadeiras, que elas são responsáveis por cortar as folhas e levar até o formigueiro para servir de alimento para o fungo. Dentro da sociedade das abelhas, também existe essa divisão de trabalho. Algumas são responsáveis por cuidar da colmeia, por alimentar as larvas jovens, e no caso dos machos, a função deles é fecundar a rainha para gerar novos indivíduos. Passando para as colônias, que é uma outra relação em que os indivíduos vivem juntos, mas dessa vez eles estão unidos fisicamente, como por exemplo acontecem nas colônias de quinidários, que a gente chama de corais. Nos corais, os indivíduos estão todos unidos fisicamente, alguns podem ter a mesma forma, podem ser todos iguais, ou os indivíduos podem apresentar estruturas diferentes e ter funções diferentes ali naquela colônia também. Outro exemplo é na caravela, que também são quinidários, que vivem unidos fisicamente e eles possuem uma bexiga de ar para que ela possa flutuar. Passando agora para as relações desarmônicas, nós temos o canibalismo e a competição. No caso do canibalismo, ela vai ocorrer quando os animais acabam se alimentando de animais da mesma espécie. Um exemplo famoso é o caso da aranha viúva negra, que se alimenta do macho após a cópula. Isso ocorre para que a aranha fêmea obtenha os nutrientes necessários para que ela consiga levar adiante a gestação, já que é um gasto energético muito grande para ela. Isso pode ocorrer também em algumas situações de estresse em ratos ou coelhos que vivem em cativeiro. Eles se reproduzem muito rapidamente. Quando esse espaço e a quantidade de alimentos e água disponível começa a ficar escasso, então eles se alimentam dos filhotes ou dos animais menores e mais fracos para fazer um controle populacional. A competição intraespecífica, ela acaba por ser desvantajosa para ambas as espécies que estão envolvidas. Por quê? Nessa história deles entrarem em confronto por recursos, por alimento ou por fêmeas, acaba que tendo um gasto energético muito maior e eles podem acabar saindo machucados se eles tiverem contato físico, se eles entrarem numa briga. Então ela acaba por ser desvantajosa porque há perdas para ambos. Passando para as relações interespecíficas, dentro das relações harmônicas eu tenho mutualismo, protocooperação, inquilinismo e comensalismo. Uma relação de mutualismo é uma relação que ela é vantajosa para ambas as espécies envolvidas. O que acontece? Como o próprio nome diz, existe uma ajuda mútua entre elas. Porém, ela é uma relação de dependência. Esses organismos, eles precisam estar juntos. Se eles forem separados, eles não sobrevivem. Um exemplo clássico de mutualismo são os líquens, que são formados por algas e fungos. Nos líquens, as algas são os seres fotossintetizantes e eles são responsáveis por sintetizar a matéria orgânica. E os fungos são responsáveis por proteger, dar água e nutrientes para essas algas.
Essa relação também ocorre entre os mamíferos ruminantes e as bactérias que vivem em seu trato digestivo, auxiliando na digestão de alguns componentes, assim como ocorre com os cupins e os protozoários que vivem em seu intestino, que fazem a digestão da celulose. A próxima relação que eu vou falar é a de protocooperação. Assim como o mutualismo, ela é vantajosa para ambos os indivíduos que estão envolvidos, porém, ela não é obrigatória. Se eles estiverem juntos, é boa, mas se eles estiverem separados, não causa nenhum tipo de problema. Um exemplo mais famoso é o do paguro com as anêmonas do mar. O crustáceo, ele pega conchas que estão abandonadas e ele vive dentro delas. E ele coloca anêmonas em cima dessa concha. A vantagem para o paguro é que as anêmonas, por elas terem as células urticantes, elas funcionam como uma defesa para ele. E a vantagem para as anêmonas é que quando ele se movimenta, conforme ele se desloca, ele pode levar elas a lugares onde tem mais alimento disponível. Outro exemplo é também entre as anêmonas e o peixe-palhaço. O peixe-palhaço vive entre as anêmonas porque a urtiga presente nelas não faz mal para ele. Então, ele vive no meio delas, elas são como uma defesa para ele e os restos de alimento do peixe-palhaço ficam para as anêmonas. Então, é vantajosa para ambos, mas se eles estiverem separados, eles sobrevivem sem nenhum problema. A próxima relação é o inquilinismo, que é quando o indivíduo utiliza o outro como suporte ou como abrigo, sem causar prejuízos para ele. Um exemplo é do peixe-agulha, que utiliza o corpo do pepino do mar como esconderijo. Para o pepino do mar não causa nenhum problema, mas para o peixe-agulha é vantajoso porque ele se esconde lá dentro. No caso de algumas plantas, como orquídeas e bromélias, elas vão utilizar as árvores como suporte, para que elas consigam ficar mais altas e receber mais luz do sol. Esse caso específico de inquilinismo é chamado de epifitismo. Outra relação muito legal, harmônica e interespecífica é a relação de comensalismo. Essa relação, ela é vantajosa para um indivíduo, mas ela é indiferente para outro. Ou seja, ela não causa problemas, mas ela também não é vantajosa. Um exemplo de comensalismo ocorre entre os tubarões e os peixes piloto. Quando o tubarão se alimenta, esses peixes pilotos, que são aqueles pequenos peixes que estão sempre acompanhando ele, se alimentam dos restos de comida deixado. Para o tubarão, isso não influencia em nada, porque ele é um grande predador e ele está se alimentando. Mas o peixe piloto, ele está obtendo o alimento sem precisar ter saído à procura. Ele está se alimentando dos restos que foram deixados pelo tubarão. Ocorre também entre o bodião, que é uma outra espécie de peixe, e as rêmoras, que se alimentam dos restos que foram deixados por ele. Para o bodião, não faz diferença nenhuma, mas para as rêmoras é vantajosa porque ela está obtendo alimento sem ter trabalho. Passando para as relações desarmônicas, a primeira relação é o amensalismo, que também pode ser chamada de antibiose. No amensalismo, um indivíduo libera uma substância que impede o desenvolvimento de outras. O caso mais famoso de amensalismo ocorre entre alguns fungos que produzem a penicilina, que é uma substância antibiótica que não deixa as bactérias crescerem ali. Isso ocorre também entre os eucaliptos, que liberam no solo uma substância que não deixa que nenhuma planta se desenvolva ao redor dele. Outra relação desarmônica é o parasitismo. Ela vai ocorrer quando um organismo, o parasita, se aloja no corpo de outro, que é o hospedeiro, e ele obtém os nutrientes e acaba por causar danos a esse hospedeiro. Os parasitas, eles podem ser chamados de ectoparasitas quando estão do lado externo do corpo, como por exemplo um carrapato, ou eles podem ser chamados de endoparasitas, quando eles estão na parte de dentro, como vírus e protozoários. A competição vai ocorrer quando duas ou mais espécies que têm o mesmo nicho ecológico vão disputar por um recurso. Nessa disputa, um vai sair vencedor e o outro vai perder. O perdedor, ele pode ser morto ou ele pode migrar para outra região. A última relação vai ser a relação de predação, quando um indivíduo se alimenta de outro. No caso de animais que se alimentam de plantas, a gente chama de herbivoria. Quando eles se alimentam de outros animais, a gente chama de predatismo. O indivíduo que se alimenta é chamado predador e o indivíduo que serve de alimento é a presa. Essa relação, ela vai ser vantajosa para o predador se ele conseguir capturar a presa e vai ser desvantajoso para a presa se ela for capturada. No entanto, os predadores e as presas, eles possuem adaptações que facilitam na hora
deles fugirem dos predadores ou dos predadores se aproximarem das presas. Mas esse é um assunto para uma próxima aula. Pessoal, então é isso. Se inscrevam no canal, deixem um comentário aqui no vídeo e até a próxima. E ó, foco no Enem, sai do Netflix e vai estudar.